Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Que Deus abençoe poderosamente a cada um dos irmãos que estarão conosco, ouvindo e vendo esta aula, e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta noite, a qual nós iremos trabalhar um assunto extremamente importante, como todos os demais são de igual forma. Um assunto onde nós temos como título a lição número 6 do nosso Discipulado Sem Fronteiras, lição da revista CPAD, revista 2. Nós iremos trabalhar a lição número 6, o discípulo e a temperança. Mas antes de nós aqui adentrarmos neste assunto e neste tema tão maravilhoso, importante, nós vamos fazer aqui pelo menos uma análise rápida, daquilo que nós falamos na aula passada, que é a lição número 5, onde nós trabalhamos o assunto o discípulo e a idolatria. Então, como nós temos a nossa lição subdividida, nós falamos então a lição 3, 4 e 5, que foram lição número 3, o discípulo e a tentação. Lição número 4, o discípulo e a impureza. E a lição número 5, o discípulo e a idolatria, nós aprendemos então no segundo passo da nossa revista, trabalhamos estes assuntos, esses elementos maravilhosos, a qual aprendemos e colocamos em prática na nossa vida, para que possamos dar então continuidade a nosso ensino e também à vida cristã. Nós vamos entrar então no nosso terceiro passo da nossa revista, que nós vamos trabalhar então o discípulo e a idolatria. Quer dizer, esse foi da lição passada, mas nós vamos trabalhar a lição número 6, o discípulo e a temperança. Depois nós vamos trabalhar na próxima aula, lição número 7, o discípulo e o perdão. E a lição número 8, o discípulo e a mordomia cristã. Para daí então adentrarmos no quarto passo da nossa revista, a qual estamos caminhando paulatinamente, cada assunto, passo a passo, para que possamos então, dentro dos temas subdivididos, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E a lição passada, então, que nós fechamos ali o segundo passo, na verdade agora adentrando para o terceiro, nós falamos sobre o discípulo e a idolatria. Uma lição maravilhosa, onde nós abordamos alguns aspectos da nossa lição, como por exemplo, Deus condena a idolatria, nós falamos sobre a origem da idolatria, falamos também sobre a nova geração, se corrompeu após Deus então mandar o dilúvio sobre a terra. Aí depois nós temos ali também a chamada de Abraão, um prenúncio de luz, que aí nós também observamos este elemento. Depois também os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. Então nós trabalhamos aí alguns passos daquilo que nós podemos dizer que é, na verdade, a história de Israel. Depois nós abordamos também, após os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés, nós também falamos um pouco sobre a proibição das práticas de idolatria. Depois nós trabalhamos o segundo tópico, Israel torna-se idólatra. A idolatria corrompe Israel. Depois nós abordamos a idolatria de Salomão, a causa do rompimento entre as tribos de Israel, também abordando nesse assunto a sequência lógica dos fatos que ocorreram durante toda a trajetória do povo de Israel, o povo hebreu, o povo israelita. Depois o terceiro tópico falava sobre as consequências da idolatria. Fala então o erro de Roboão, depois o juízo de Deus e o quarto e último tópico, onde fala então a advertência contra a idolatria. E aí ele trabalha de forma mais restrita ao Novo Testamento, neotestamentário, onde vai falar então sobre o Concílio de Jerusalém e também falando as advertências dos apóstolos. E na lição de hoje, nós vamos falar então sobre o discípulo e a temperança, um assunto extremamente importante. Nós vamos conceituar primeiramente o que é temperança, para depois nós abordarmos os assuntos que estão propostos na nossa lição, até chegarmos propriamente neste elemento, vamos dizer assim, do fruto do Espírito. Porque nós sabemos que a temperança, ela tem, na verdade, até a própria lição trabalha esse aspecto, de que sendo somatório dos demais.
Então nós vamos dar uma caminhada bem breve em cada um, né, dos elementos, a cada um dos aspectos ou das excelências do fruto, das virtudes do fruto do Espírito, até chegarmos na última, que é a temperança, e a qual é o tema da lição de hoje. E aí nós temos, por exemplo, aqui, vamos dizer assim, uma definição através da Enciclopédia Bíblica Orlando Boyer, que diz o seguinte: temperança, qualidade ou virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites ou paixões, domínio próprio. Poderíamos aqui então, de forma bem fácil, bem elementar, dizer que a temperança seria alguém que tem o fruto do Espírito, e dentre o fruto do Espírito, tendo as 9 virtudes excelentes, ele tem então, dentre as excelências do fruto do Espírito, a temperança. E com a temperança, logicamente, ele é alguém moderado. Ele consegue, vamos dizer assim, se dominar, ter domínio próprio pelo próprio Espírito de Deus. O que eu acho mais interessante nesse aspecto, desse elemento a qual nós estamos aqui introduzindo, é que no fruto do Espírito, e agora trabalhando de forma bem objetiva a questão da temperança, nós podemos ver mais a sua qualidade na reação do que muitas das vezes na própria ação. E eu vou explicar por quê. Na ação, muitas das vezes, e vez por outra, nós podemos maquiar aquilo que nós somos verdadeiramente, ou aquilo que nós ainda temos falha. Então, muitas das vezes alguém pode cumprimentar alguém, não gosta da pessoa, lógico que isso não pode acontecer, mas pode acontecer, né? Não deve acontecer. E alguém diz: olha, paz do Senhor, vai acabar com a vida dele. Só que a pessoa não sabe que ela está maquiando. Agora, quando alguém vem e faz algo contra a sua vida, contra você, automaticamente você tem uma reação. E geralmente a reação humana, ou até mesmo, por que não dizer até carnal, muitas das vezes é fazer algo que às vezes a pessoa já espera, que seria um contraponto daquilo que ela mesma fez. Mas na lição de hoje nós vamos ver que a temperança, ela nos dá um domínio próprio para agirmos de uma forma excelente, porque é uma virtude do fruto do Espírito. Por exemplo, uma certa feita, um irmão que eu conheço, não vou citar o nome, ele estava no centro de Itajaí, Santa Catarina. Ele colocou o carro num lugar não devido. Chegou alguém por trás dele e começou a buzinar e a xingar ele de tudo. Só não xingou de santo. Ele baixou a cabeça, deu pisca, tirou o carro, colocou no lado certo, e aquele cara passou xingando ele, e ele não esboçou nenhuma reação, a qual seria natural também falar alguma coisa. Com isso, passou-se uns dias, talvez ali umas 2 semanas, esse indivíduo encontrou ele no centro, na rua Ercílio Luz, uma das ruas principais da cidade. E aí, vendo ele, parou, viu que era aquele mesmo a qual ele havia, xingado de tudo. Parou ele e perguntou: moço, queria falar com o senhor rapidamente. Pode falar, querido. O que aconteceu? Não, é porque eu xinguei você em tal determinado dia, assim, assim, assado. E ele lembrou, logicamente. E aí ele disse: mas teve uma atitude sua que me deixou questionado, me questionando, me deixou preocupado em um certo sentido contra mim mesmo. E aí ele disse assim: porque eu xinguei você de tudo, mas você não esboçou e não reagiu de forma agressiva a qual eu esperava pelas atitudes que eu acabara de tomar contra você. E aí ele disse assim: é porque eu tenho Jesus. E com isso ele começou a falar de Jesus para a pessoa. E aquele homem foi impactado pela vida daquele irmão. Então, quando eu digo aos irmãos que é mais fácil nós maquiarmos uma ação, porque nós temos também nossas características, nas nossas falhas, nós somos, carecemos de Cristo, e com certeza, por sermos e termos o pecado herdado, muitas das vezes a nossa tendência é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E como reação se torna mais difícil ainda, porque aí nós demonstramos verdadeiramente
o que nós estamos sendo dentro de nós. Que nós possamos, de uma forma toda especial, com esta aula, ter aqui atitudes corretas, principalmente na reação. E a nossa lição, para introduzi-la, ela vai trabalhar o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o texto categórico, onde nos mostra, na verdade, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo através das virtudes excelentes em nossa vida pelo Espírito Santo, que diz assim: mas o fruto do Espírito, no singular, porque é um fruto com 9 virtudes excelentes, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então nós vamos ver a nossa introdução de hoje, a qual nós vamos dividir ela em 3 pontos bem básicos para nós caminharmos dentro do assunto, para que possamos então fazer uma aula, bem objetiva e bem sintetizada. Veja bem, nós já falamos ali de uma conceituação sobre a temperança dentro da questão da enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. Agora nós vamos ver no dicionário Aurélio. E diz assim: conforme nos afirma o dicionário Aurélio, temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões, sobriedade. Um aspecto também importantíssimo como introdução, que nós temos no subsídio da nossa lição, diz assim: temperança para alguns é o resultado de um caráter equilibrado, rijo e capaz de se sobrepor a diferentes situações. Não é. Isso, na verdade, é uma capacidade de alguém muito ético. E aí nós vamos observar que também as características, por exemplo, do temperamento de cada um de nós. Mas é importante, nós observarmos isso. Para outros é o estado quase mórbido, verificado em certas pessoas que vivem diferentes a tudo e a todos, mesmo quando o momento requeira diligência e energia. Também não. Às vezes aquela pessoa que tem dificuldade, demora para agir mais. Isso não é temperança, tá? E depois, outros ainda pensam que temperança é a faculdade psíquica de se impor racional e consensualmente. Então, nenhum desses 3 elementos caracterizam, ou, vamos dizer assim, vai nos definir o que é temperança pela Bíblia Sagrada. Então, pela Bíblia Sagrada, como nós já aqui mencionamos, de início, é, na verdade, uma virtude do fruto do Espírito, que é a capacitação dada pelo Espírito ao cristão dedicado à presença do Senhor. E nós vemos, vez por outra, muito isso nas próprias redes sociais, onde pessoas falam palavrões, às vezes falam coisas que não cabe a um verdadeiro cristão agir de igual forma. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, ainda dentro da nossa introdução, o fruto do Espírito não é produzido na vida de alguém que vive de qualquer maneira. Por isso que eu já estava mencionando estes elementos. O cristão precisa dedicar-se à oração, ao estudo da palavra de Deus e passar por várias provações para alcançar o seu crescimento espiritual. Porque todos nós passamos por lutas, dificuldades, adversidades, e aí é que nós somos testados na reação se nós estamos vivendo na presença do Senhor, produzindo o fruto do Espírito, a qual Ele nos concede numa vida dedicada na presença do Senhor. E aí nós vamos então terminar a nossa introdução dizendo: veja, então, em síntese, algumas palavras sobre cada uma delas. Você terá mais detalhes sobre a última, a temperança, pois é o assunto central nesta ou desta lição. Então veja só, irmão, nós vamos observar aqui bem rapidinho, por exemplo, amor.
Eu tenho aqui uma lista de versículos que, quando eu estou lecionando esta lição na nossa congregação, eu falo versículo por versículo, aplico ele em vários aspectos da vida cristã. Só que aqui nós vamos tentar ser mais sucinto para que nós possamos então fazermos uma aula mais objetiva. Mas, por exemplo, eu vou mencionar pelo menos uns 2 ou 3 aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra diz ali no grego, todo aquele que nele crê é hopisteuin, que quer dizer, no português então, transliterando, todo aquele que continuamente nele crê. Depois nós temos João 3,16, porque nós vemos a máxima do amor de Deus para com a humanidade em João 3,16. Por isso que o texto é bem categórico, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. Eu vejo o amor de Deus, a máxima do amor de Deus, quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, sem nós merecermos, Ele ainda morreu por nós. Como está lá em Romanos 5, 6 ao 8. E aí nós observamos 1 João 3,16, onde fala que nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando se fala no quesito amor, neste mandamento maravilhoso, eu observo que há uma profundidade muito grande, porque em João 13, 34, 35, Jesus fala que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Até porque no Antigo Testamento era para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas na graça, Jesus fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí é muito mais difícil, irmão. Eu só creio porque é Jesus que está falando. E como eu mencionei, tem outros aspectos aqui, eu não vou entrar em detalhes, para nós podermos então caminharmos. Nós temos gozo, alegria, que mesmo como Paulo e Silas, num cárcere mal cheiroso, segundo alguns teólogos e historiadores, havia um esgoto mal cheiroso, um lugar fétido, aonde estava Paulo e Silas, e lá em Atos 16, 25 fala que próximo da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Então nós observamos que, independente da questão externa, mas internamente eles estavam servindo a Deus e adorando em espírito e em verdade. Então o verdadeiro adorador, ele não é adorador apenas por uma situação externa, mas pelo que ele é internamente, em virtude da presença do Senhor em sua vida. Depois nós observamos, eu estou sendo bem rápido, a paz. E aí nós vamos ver, por exemplo, Romanos 5:1, justificados mediante a fé temos paz com Deus. Observamos que a paz na graça é o próprio Cristo, é uma pessoa, Ele é a paz. Nele temos a paz. E é lógico que a Bíblia também diz, o próprio Senhor Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque independente da situação externa, podemos ter paz. Para o mundo, muitas das vezes, a paz ela é um atributo, vamos dizer assim, que se diz o seguinte, a paz é a ausência de guerra. Agora, a paz de Cristo, que é o próprio Cristo em nossa vida, nós observamos que excede todo o entendimento. E aí nós podemos observar que com a paz de Cristo, nós podemos ter paz mesmo em meio às dificuldades. Então você que está nos ouvindo e vendo, você pode estar passando dias tribulosos, dificuldades no cotidiano, problemas no casamento em várias áreas, mas se você buscar a presença do Senhor, se colocar na vontade do Senhor, viver e praticar a palavra do Senhor, com certeza Ele te dará paz. E você com certeza, mesmo em meio a tantas dificuldades, as pessoas vão ver você com paz e tendo paz para poder passar a outras pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, o quarto, longanimidade. Esta virtude faz você esperar com paciência no Senhor. Depois nós temos ali
que é até o Salmo, coloquei 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Depois nós temos benignidade, torna você benigno, desejoso do bem a todos, principalmente para os seus inimigos. Então, a palavra ela é bem, vamos dizer, sugestiva e contrária à nossa natureza, sempre nos levando a fazer o correto, mais parecido do que é a Deus, do que foi Jesus, que é o nosso maior paradigma. E aí nós observamos bondade. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoas. 7. Fé é a certeza que Deus existe e está sempre conosco para nos dar a vitória. É interessante que a fé também tem alguns elementos importantíssimos que nós não vamos poder adentrar aqui, infelizmente, porque nós estamos dando uma lição um pouco mais sucinta, né? Os irmãos sabem disso. Nós fazemos aqui a lição um pouco mais reduzida para não tomarmos muito tempo, porque nós alimentamos também o nosso canal com essas aulas, e aulas muito grandes, infelizmente, muitas das vezes quase não é visualizada. E aqui também há um propósito de dar subsídio para aqueles que darão essa lição, talvez em outro país, ou até mesmo, né, próximo de nós, e às vezes precisa de uma videoaula para conseguir ter também uma outra direção dentro do assunto, para então melhorar assim a sua aula, tá? E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, na questão de fé, apenas uma definição breve daquilo que a Bíblia nos diz, né? Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então é interessante, irmãos, que a fé ela é bem objetiva quando nós observamos esse texto. Parece-me que o escritor aos Hebreus conceituou fé já para nós compreendermos o que é fé de uma forma bem elementar, bíblica, didática e objetiva. Depois nós temos mansidão. Mansidão torna você manso, calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. E isso nós devemos cuidar muitíssimo, até mesmo por causa do nosso próprio temperamento. Depois nós temos a temperança, que aí vai ser então o desenvolver da nossa lição, e nós vamos tentar aqui ser o mais sucinto possível, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui temperança. Parece ser o somatório de tudo. E sobre esta qualidade do fruto do Espírito que nos concentraremos nesta lição. Quem a possui tem o domínio próprio. Então, não é fácil ter domínio próprio. Então, a temperança trabalha esse aspecto, esse elemento de domínio próprio, de ter do Espírito Santo essa capacitação através de uma vida íntima com Deus. E aí nós vamos ver o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, necessidade de autocontrole nas palavras, nas ações e também nós vamos ver aqui no terceiro, nos pensamentos. Então nós vamos trabalhar isso de forma bem elementar, bem objetiva. Por exemplo, nas palavras, há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabermos o que falamos. É interessante nós observarmos isso. E também, muito maravilhoso, o contexto bíblico sobre a questão de nós termos o autocontrole nas palavras. Por exemplo, a Epístola de Tiago, no capítulo 3, versículo 2 ao 12, vai trazer ali algumas metáforas e algumas aplicações para a nossa vida cristã. Por exemplo, vai dizer que a língua é um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas. É como um navio, mas que é guiado pelo pequeno leme. Ela, na verdade, é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. E aí nós vamos ver então que nós colocamos freio na boca do cavalo e o controlamos, mas muitas das vezes nós não conseguimos dominar a nossa língua, ou podemos aqui afirmar aquilo que falamos.
Então nós devemos ter muito cuidado, porque Tiago termina dizendo o texto da seguinte forma: pode, porventura, jorrar água doce e água amargosa ou água amarga da mesma fonte? Em outras palavras, não. Então nós precisamos ter uma vida pautada pela palavra de Deus para não cairmos nesta questão de nós nos perdermos quando falamos, né? Então, nas palavras. E aí nós vamos ver o exemplo de Miriam e Arão, né? Quando lá no capítulo 12, né? de Números, aonde então eles estão falando contra Moisés, porque Moisés tinha casado com a mulher coxita, uma mulher etíope. E com isso, eles começaram então a falar do ministério, da autoridade de Moisés. E Deus chama eles para fora, então, começa então a falar com eles e desce ali então um juízo sobre Miriam, possivelmente, porque Miriam era a mentora da murmuração. E com isso eles ficam ali alguns dias, né, com Miriam leprosa e eles não podendo marcharem. E aí esperando que Miriam então fosse novamente restabelecida ao grupo para que eles pudessem então caminhar ainda no deserto. E aí nós observamos nas ações, como eu mencionei lá na introdução, muitas das vezes é fácil nós nas ações termos uma, vamos dizer assim, uma conduta melhor. Mas quando nós temos a reação, geralmente é mais difícil. E com isso, nós vamos observar ali os 4, né, jovens judeus levados cativos para a Babilônia, que a Bíblia vai nos apresentar, e a lição separa aqui como exemplo, depois falando um pouco de Daniel 1:8, quando foi também na questão alimentar do manjar do rei, a qual tinha sido determinado pelo rei a porção diária, e ele então faz ali como que um jejum, né, só de legumes, para que não viesse a se contaminar com o manjar do rei. Isso nos mostrando que as atitudes desses jovens eram atitudes de homens que tinham compromisso com Deus e viviam de acordo com a vontade do Senhor. E que muitas das vezes a sua vida foi colocada em risco por causa da obediência a Deus. Então, irmãos, quando nós nos colocamos com o propósito verdadeiro de viver a palavra como ela é, de acordo com a vontade do Senhor, com certeza nós vamos andar na contramão do mundo, nós vamos precisar muitas das vezes pôr em risco a nossa própria vida para obedecer ao Senhor. Com isso, nós vamos ver também outro exemplo aqui. Nós vamos então trabalhar um elemento bem rápido aqui sobre o exemplo, né, da temperança no Antigo Testamento, que está registrado lá no capítulo 35 de Jeremias, né, de um profeta, onde o profeta Jeremias ele vai chamar alguns de uma comunidade que na verdade eles eram seminômades ou nômades, né, que eram os recabitas. E aí eles tinham algumas restrições que Jonadab, filho de Recabe, havia, na verdade, determinado para que aqueles seminômades ou nômades não viessem a viver nem se contaminar. E aí Deus faz uma prova mostrando para o povo de Deus que aquele povo dentro deles obedecia mais às leis de um homem, que era Jonadab, filho de Recabe, como se fosse um clã. Obedeciam mais a ele do que o próprio povo de Deus obedecia ao próprio Deus. E aí Jeremias então leva eles para dentro do templo e no recinto, dá a eles ali vinho e eles não podiam tomar vinho. Com isso, eles então disseram que não podiam tomar por causa que era na verdade como que um pacto entre eles, que Jonadab, filho de Recabe, havia então proposto sobre eles, como norma sobre eles, e eles não bebem. E com isso, Deus então mostra ao seu povo que eles desobedeciam mais ao próprio Deus do que este povo, que era um povo nômade, que vivia aqui e acolá, mas que tinham suas regras, as suas restrições e levavam à risca aquilo que um homem, que era o líder do clã, mesmo que morto, havia determinado. Com isso, nós vamos observar, por exemplo, Jeremias 35:19. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ainda assim, Deus então envia essa promessa
através do profeta Jeremias, mostrando então que sempre haveria alguém desta linhagem, deste povo, que iria assistir à presença do Senhor. Quer dizer, que seriam alguém salvo, alguém de conduta, a qual Deus iria abençoá-lo. Aí depois nós temos então o terceiro subtópico, nos pensamentos. Vai falar no caso de Davi, aonde menciona que Davi estava então no período dos reis, que era para ir para a batalha. Davi não vai para a batalha, e ele andando pelo terraço, ele observa então Batseba, a qual está se banhando, e aí fala aqui sobre a questão do pensamento, né, do seu ego, e ele manda chamar. Todos nós conhecemos a história, sabemos muito bem que ele morava, né, o próprio Urias morava próximo do palácio, até para poder guardar, sendo um dos soldados importantes de Davi, guardar a vida do rei. Com isso, ele então chama Batseba, e aí nós sabemos toda a história, né, do adultério de Davi. Mas com isso, demonstra, na verdade, que nós devemos ter o nosso pensamento centrado na vontade da palavra de Deus, né? Como diz o texto, né, de Efésios, lá no capítulo 4, versículo 8, aquilo que nós devemos pensar, né? Então nós vamos ler esse texto bem rapidamente, para nós então já caminharmos para o nosso final da nossa aula de hoje, para que possamos então concluirmos aqui. Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, é o que nós devemos pensar, naquilo que é a vontade de Deus através da sua bendita e gloriosa palavra. Depois nós temos aqui então causas da intemperança, que é o oposto da temperança. Por exemplo, nós poderíamos aqui mencionar, por exemplo, muitos, né, acabam se perdendo em pornografia. É uma coisa que eu já aconselhei irmãos na igreja, pessoas, né, que às vezes, tanto dentro quanto fora da igreja, com esse tipo de problema. Questão da internet, né, de ser muito viciado, não digo só em questões pornográficas, mas também em questões de não se conter, de tanto ficar na internet, navegando na internet, nas redes sociais. Também é um pouco, poderíamos se dizer assim, destrutivo, pelo fato de tirar o tempo que nós podemos também ter para Deus, ainda que nós também a utilizamos deste recurso e devemos utilizar, mas tudo com moderação, não roubando o tempo da oração, não roubando o tempo, por exemplo, né, até mesmo de nós pregarmos a palavra, de estudarmos a palavra e assim por diante, que é o tempo de Deus, ou para Deus. Podemos aqui pontuar, por exemplo, o álcool, onde muitas pessoas, infelizmente, destroem famílias, e a esposa, muitas das vezes, os filhos, sofrem por causa desse mal, que são drogas lícitas, mas que sabemos que o vício traz tanta destruição. Temos também o fumo, a glutonaria, coisa que muito pouquíssimo é falado da igreja e assim por diante. Porque às vezes as pessoas pregam outros tipos de situações, mas quando falamos aí, o fumo até pode ser que alguém mencione ali alguma coisa, mas, por exemplo, a glutonaria. Às vezes a pessoa está almoçando, vamos dizer, está tomando café da manhã, já está pensando no lanchinho antes do almoço. Ao invés de estar almoçando, já pensando no restinho que vai sobrar para a noite. E isso vai tomar café à tarde, antes do café à tarde, antes ou depois do soninho, ainda vai comer alguma coisa. Depois vai tomar o café da tarde, mas já está pensando na janta do que sobrou do meio-dia. Aí come meia-noite já pensando em deixar alguma coisa para saltar a geladeira de madrugada. E depois chega, diz que está tendo sonhos, né, com Coca-Cola voadora cheia de dente, ou talvez aí com x-salada cheia de dente, e aí com um galinho do capeta. Irmãos, nós temos que cuidar. É lógico que estou parafraseando, trazendo até de uma forma mais humorada, né? Para que venha aqui trazer de uma forma mais, vamos dizer assim, mais branda, né? Mas sabemos que isso é destrutivo. Precisamos tomar cuidado,
também com esse quesito glutonaria, porque todos esses elementos destrutivos causam a intemperança e, com certeza, muitos deles, ou podemos até afirmar todos eles, é e deve ser evitado porque é pecado. Então nós devemos procurar viver de forma que venha agradar a Deus, porque nós vamos ver, por exemplo, Apocalipse 21:8 vai nos mostrar algumas listas do que irão se perder, né, no inferno. Depois nós temos Apocalipse 22:15, 1 Coríntios 6:9 e 10. Então eu quero aqui terminar esta aula dizendo que nós, né, devemos, né, procurar viver uma vida temperada na presença do Senhor. É uma lição maravilhosa, sabemos que é um pouco corrido, precisamos às vezes só pontuar algumas situações, não dá para entrar em pormenores, mas ainda assim quero agradecer a você que está conosco e aqueles que ainda haverão de ver e ouvir esta aula. Que Deus abençoe de uma forma poderosa. A próxima lição nós vamos trabalhar o discípulo e o perdão. Uma lição extremamente importante, maravilhosa e que também é algo tão importante como a atitude que pode nos conduzir a estarmos bem com Deus ou até mesmo de uma perca de salvação. Porque pessoas que têm mágoa, pessoas que não perdoam, infelizmente, se não perdoarem, não serão perdoadas. Tá? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e já nos despedindo na paz de Cristo. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite maravilhosa, por todos os irmãos que estão conosco. Abençoe a cada família, a cada um de nós de forma toda especial, para a honra e para a glória do Teu nome, que nós possamos, Papai, vivermos em santidade, tendo o fruto do Espírito e tendo aí, nesta lição de hoje, aprendido um pouco mais sobre a temperança, que nós possamos ser temperantes na Tua presença e que Teu nome possa ser glorificado através das nossas obras, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus.